galera! Um beijo no core pra vocês. E esse é o Gibi Games, aqui é o Guilherme. E aqui quem fala é Gabriele. Como vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai fazer o nosso top 10 piores revistas da MJ. Se vocês quiserem ver, a gente também fez o top 10 melhores, o link vai estar na descrição. Mas antes, se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, mandar vídeo de jogos, questões e muito mais, ative o sininho da notificação mandando membros nossos, comente o que achou do vídeo, sugestões de vídeos e compartilhe com amigos, pessoas, familiares. Siga a gente no Instagram, no Kawaii e no TikTok, os links vão estar na descrição. Então, vamos lá! Espero que gostem. Lembrando que é a nossa opinião. Vocês também podem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. Não iria ter nenhuma revista da primeira temporada, mas nós pensamos bem e em 10º lugar, na nossa colocação, a pior revista é Nosso Filhote, que foi uma revista pra mostrar o romance do Cônico. Só que a revista foi um erro, a história é chata, a revista toda é forçada e é muito sem graça e o desenho também é ruim. É o combo, eu concordo. Sobre o desenho, só no começo estavam bonitos, quando chegou na metade e no final já estavam horríveis. Eu não sei o que aconteceu, se era pressa para entregarem logo o mangá. E sobre a história, só estava interessante no começo, quando chegou na metade já estava horrível. E quando chegamos no final, parecia que estávamos na metade. Então, assim, horrível. É uma história que teve muitos acontecimentos e no final não era nada relevante. Então, por isso, está nessa classificação. Nossa opinião, gente. E em nono lugar, a pior revista da MJ primeira série, na nossa opinião, é Edição 72, Meu Ídolo. Eu não gosto desse tipo de história, não me agrada muito. Me desculpem quem curte esse tipo de história. Mas esse tipo de história que a mocinha gosta do ídolo, ele trata mal ela, assim, eu me senti como se eu estivesse assistindo o filme da Disney. Com a diferença de que nos filmes até que é legal, no mangá ficou enjoativo e os desenhos também não estavam muito bons. Se não me engano, existem 3 traços diferentes nessa revista. Se for traços bonitos, tudo bem. Mas em nossa opinião, nenhum está bom. São erros como mudança de cor de sobrancelha, também sobre a cor do olho da Maria Mello, que em algumas edições são castanho e em outras azul. E entre outras questões que deixaram a edição ruim. E o final é completamente ruim e clichê. E em 8º lugar, 50, segunda série, deixa o like. A revista é ruim e a gente colocou toda uma emoção, porque ia ser a revista 50 e a revista foi de museu e a gente não entendeu nada. Pra mim é a principal, o que é estranho, pois deveria ser uma revista comemorativa, que deveria ter uma história mais interessante e voltada para os personagens principais. concordo. É até interessante falar sobre museu, mas não em uma revista comemorativa. Também nós achamos que deveria vir com algo especial, como capa fosca ou brilhosa, algo que diferencie do habitual, ou que viesse com pôster, algo que não chame a atenção, afinal é a revista 50, é a edição 50, a edição que tanto esperamos. E justamente por ser edição 50, uma revista especial, a história também deveria ser mais interessante. E por isso ela ficou em 8º lugar no nosso tópico. E em 7º lugar, 19, segunda série, Japão Nosso de Cada Dia. A edição tinha tudo pra ser boa, por falar do Japão, que essas coisas são legais numa história. Mas eles queriam tanto retratar o YouTube que acabou parecendo que estávamos assistindo um vídeo no YouTube, não lendo uma revista. a história não teve aventura, só visitas em lugares turísticos do Japão, o que é uma cópia da revista 47, primeira temporada. E a 47 é melhor também, em nossa opinião. E em 6º lugar, Edição 32, segunda temporada, Sujeira Digital. Bem, sobre essa revista, a história não é muito interessante. O Cascão é youtuber. Pra falar a verdade, essas revistas de youtuber já estavam ficando muito enjoativas. A revista é muito parada e no final teve uma aventura muito forçada, em minha opinião. a parte sobre os nanitas era interessante, mas aí jogaram tudo no lixo, fizeram YouTube numa história nada a ver para ter esse assunto. E a revista é chata, muito forçada. Também tem a Carmen aparecendo muito, que seria legal se desenvolvesse ela bem, mas não é o que acontece. E o Cascão e o YouTube é uma coisa nada a ver.
Eles pegam personagens nada a ver pra fazer umas histórias que não faz sentido algum e aí tem que ler de novo, só que a gente não quer perder o nosso tempo. É isso mesmo, pessoal. História de Nanita com o YouTube. Tem cachorro também, pra piorar. E no final não entendi o cachorro, Nanita nem o YouTube. É verdade, muita informação e pouca explicação. E em quinto lugar, 41, segunda série. Soldado Estelar. A história mais sem noção. O cara cai do céu, ele perde a memória e ele quer namorar a Mônica. É essas coisas que a gente lê na segunda série. A revista toda não tem sentido nenhum, a revista é bem ruim e é uma leitura bem forçada. fora o desenho, que tá uma maravilha. Se fosse uma revista de aventura, não só apenas aquelas lutas de cachorros que estavam caindo do céu, que queria lutar com eles, mas também se houvesse um suspense pra gente descobrir quem é o vilão, quem está atrás dele, como tiraram a memória dele. Mas não, nós já sabíamos quem era o inimigo, ele só precisou recuperar a memória e voltar pro seu lugar de origem. E é só isso, a revista foi bem forçada. Não teve uma aventura espacial como nós imaginávamos, lutas, suspense, e a revista não teve nada disso, além de enrolação até o final. Na minha opinião, a revista seria mais interessante se a gente descobrisse junto com ele o que ele é. Tá bem na cara, né, o que ele é, afinal, Soldado Estelar, o nome da revista. Ou seja, não souberam aproveitar a história, pois seria sim uma história interessante. E em quarto lugar, TMJ, segunda série, edição 40, O Mistério do Boomerang. É aquela típica frase minha, e fica pior. A 40 incrivelmente consegue ser pior que a 41. Primeiro de tudo, a prima de Cebolinha conseguiu pegar ou roubar um animal proibido do lugar de origem dele. E pior ainda, conseguiu trazer pro Brasil. Quem leu isso e pensou, um tema interessante para um mangá. Ou então, como deve ser o sistema de segurança desses dois países? Ops, peraí, calma. É só um mangá, gente, relevem. a revista é muito ruim, muito forçada e muito nada a ver. A enrolação de saber o que a prima do Cebola estava fazendo só deixou a edição mais chata. Teve momentos que a gente achou que ela era o próprio animal, ou era invisível. Do jeito que as edições estão, não seria surpresa nenhuma. Uma revista de dinossauro com bumerangue, uma das edições mais sentidas da TMJ. A prima do nosso gênio Cebolinha é bem inteligente, né? Trouxe ovos de um animal australiano para o Brasil. E o desenho também está precário. E em terceiro lugar, 9, segunda série, O Sumiço do Cebola. A edição é muito ruim, muito forçada e muito nada a ver. Mais uma vez, não aproveitaram um tema. A revista poderia dar pistas sobre o sumiço do Cebola e de como encontrá-lo. mas não, só houve muita enrolação. Nós também não gostamos do desenho e do diálogo dos personagens, o que deixou a história mais parada e mais chata ainda. Essa edição conseguiu ser ruim do começo ao fim, não teve nenhum momento de aproveitamento. Bem, é isso. Leiam e façam suas próprias conclusões. Em segundo lugar, TMJ segunda série, edição 16, Influenciadora Digital. Mais uma edição de youtuber que não deu certo, em nossa opinião. É uma revista sem aventura. Não teve nada, só a Mônica sendo youtuber, o que não trouxe nada relevante de conhecimento para nós. a revista não traz nada pra gente, é ruim, os diálogos são horríveis, o desenho tá horrível, tá tudo horrível. Uma pergunta, o que vocês lembram de interessante nessa edição? Não tem, a revista é muito ruim. E em primeiro lugar, a pior revista, segundo a nossa opinião, é A edição 34 da segunda série, O Terceiro DC. De 152 edições, essa com certeza é a pior. Além da edição ser uma lembrança, ainda fala sobre CC, o que não muda nada na história da TMJ. A gente só descobriu que DC tem CC. A edição é muito ruim, muito forçada e os diálogos são péssimos. E o desenho nem se fala. Sim, nossa, muito relevante saber que um personagem tem CC. Parabéns, criatividade. Gente, sério, não há o que falar sobre essa revista. Ela é uma decadência por completo. Não tem nenhum ponto positivo sobre ela, com certeza é a pior revista da TMJ. Bem, segundo a nossa opinião, sim. Lembrando que não colocamos saga, senão a gente teria que falar parte por parte.
Então, uma menção honrosa para além do recomeço. A gente fez resenha. Não esqueça de conferir. Link na descrição. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, me ajudar vídeo de jogos, revisões e muito mais. Ative o sininho da notificação para não perder nenhum de nós. Comente o que achou do vídeo e sugestões de vídeos e compartilhe com amigos, pessoas, familiares. Um beijo, Um abraço. e até mais!